Carlos Maltz é astrólogo e psicoterapeuta e tem acertado bastante, através de seus prognósticos astrológicos, a situação política, especialmente do Brasil. E a gente tem visto que no Ministério Público, através do Sérgio Moro, as coisas estão ficando mais fechadas, né? Haja vista a prisão do Manteiga, e parece que apontam-se as flechas para Lula. Eu queria saber como é que está o mapa do Lula, a situação dele no momento. Bom, o Lula, o mapa do Lula é bastante controverso, né? Há quase um consenso de que ele nasceu no dia 27 de outubro, portanto, tem o Sol no signo de Escorpião, essa é a minha opinião. Mas em relação ao horário de nascimento dele, aí é totalmente controverso, cada um fica com o que acha melhor. Eu trabalho com o horário de 3h30 da manhã, por quê? Porque por este horário ele tem ascendente Libra e tem a presença de Vênus e Júpiter no ascendente, o que caracteriza uma pessoa extremamente sedutora, né? E nós sabemos que o Lula tem esse dom. Ele foi capaz de seduzir quase que o mundo inteiro, né? Então, assim, ele é um escorpião clássico, né, na minha maneira de ver, mas tem essa característica libriana muito forte que confere a ele essa capacidade diplomática de negociação e de sedução, principalmente, né? E também essa presença de Júpiter no ascendente, geralmente o cara tem muita sorte, né? Que a gente vê que é o caso dele também. Às vezes a pessoa até tem mais sorte que o juiz, como se diz, né? Então, é o caso dele, com essa presença de Júpiter em Libra, bem próximo ao ascendente Libra, na minha opinião. E o cidadão está com sorte, porque nesse momento Júpiter está transitando por Libra, né? Júpiter acabou de entrar em Libra, então vai fazer uma conjunção com o Júpiter dele na primeira casa em Libra, o que é um aspecto, vamos dizer assim, considerado por todos os livros tradicionais de astrologia de muita sorte. Então ele está no momento de sorte, né? Agora também esse aspecto indica o fechamento de um ciclo de 12 anos, né? E o início de um outro ciclo de 12 anos. Então na Índia, por exemplo, eles dizem que você jamais deve encerrar alguma coisa antes de completar o ciclo de Júpiter no qual você iniciou aquilo ali. Então a gente pode deduzir também, por aí, que este ciclo do Lula, né, ele está chegando ao fim, né, e vem começar um outro ciclo. Aonde que ele vai passar esse outro ciclo, eu não sei, né? E o que esse outro ciclo vai trazer para ele? Júpiter representa, geralmente, um grande crescimento espiritual, e muitas vezes a gente vê em trânsitos de Júpiter, que a gente considera... Pô, lá vem o trânsito de Júpiter, né, o grande benéfico do zodíaco, considerado Júpiter o grande benéfico do zodíaco. A gente sempre considera que vai ser um período de crescimento na nossa vida. Mas o que eu já tenho visto na minha própria vida e na vida dos clientes que eu atendo também, é que às vezes esse crescimento não é aquele que a gente espera, né? Que crescimento para nós quase sempre significa de ganhar dinheiro, ganhar mais e tal, né? E às vezes a própria vida tem outras ideias a respeito do que seja o crescimento que nós estamos precisando, mais no sentido espiritual e da consciência. Então, por esse lado, a gente pode entender, vamos dizer assim, que Lula colher algumas coisas que ele plantou, vamos dizer assim, pode ser também considerado, do ponto de vista espiritual da caminhada dele, uma coisa positiva para ele. Então, o que eu posso dizer a respeito disso aí? É um momento crucial da existência dele, com certeza. E cruzando o perfil, o mapa do Sérgio Moro com o do Lula, vamos dizer, dá o quê esse embate? Rapaz, a briga é boa, porque é uma pergunta boa essa. Porque é o Leão, o Sérgio Moro, e o Escorpião, o Lula. Então, isso é uma briga boa, por quê? Porque os dois são fixos. Leão e Escorpião são signos fixos. Então, o que significa isso? Nenhum dos dois desiste. Nenhum dos dois desiste. O Leão, no caso do Sérgio Moro, joga mais aberto. Leão, ele joga mais aberto. Ele, vamos dizer assim, o Leão, ele joga aberto e ele joga para a torcida. O Escorpião é um bicho perigoso, porque ele faz qualquer negócio. Entendeu? O Escorpião não respeita a Convenção de Genebra. A gente nunca sabe de onde vai vir o golpe do Escorpião. Eu sempre recomendo aos meus clientes
que não cometa uma bobagem jamais de arrumar inimigo de Escorpião, porque é o tipo do inimigo que a gente não sabe de onde vai vir o golpe e não desiste nunca, né? Então é uma briga boa, né? O Lula não vai largar o osso, nem o Sérgio Moro. Uma característica interessante aí no caso, os dois, segundo a minha leitura, né? Eles têm a posição de Saturno na casa 10, que é uma posição característica de pessoas que adquirem um grande poder na sociedade. Então não é à toa que é esses dois que estão se enfrentando, né? Porque, de certo modo, vamos dizer, o Lula, com toda essa capacidade de sedução que ele tem, essa lua na casa 10, em conjunção com Marte também, quer dizer, o Lula se tornou uma figura mundial, né? E o Sérgio Moro, vamos dizer assim, talvez o único que tivesse peito, que é coisa de leão, né? Para encarar uma figura desta envergadura, porque o Lula já é interessante que o Lula chega ao ponto até de falar dele mesmo na terceira pessoa, né? É uma característica um pouco esquizofrênica, mas a gente vê que o Lula não é a pessoa Luiz Inácio da Silva, mas um personagem que inclusive se tornou mundial, né? Então ele se refere ao Lula, né? O Lula isso, o Lula aquilo, vão prender o Lula, estão pensando como que vão prender o Lula, porque o Lula é um personagem, né, da história da nossa época. Então quem teria coragem para peitar um mito como o Lula, que não é o Luiz Inácio, é uma figura pop, vamos dizer assim, do nosso cenário imaginário em que vivemos hoje em dia, né? E em se dando a prisão, em quanto tempo? Vai demorar muito? Não demora? Pelo mapa você acha que é uma coisa que está na boca? Olha, pelo mapa, como eu te falei, o aspecto de Júpiter já está aí. Quer dizer, é coisa para o final desse ano, começo do ano que vem. Não passa do primeiro semestre do ano que vem, né? Essa decisão cósmica, vamos dizer assim, em relação ao destino dele, né? Que realmente ele está numa encruzilhada da existência dele, com toda certeza. Ou ele, vamos dizer assim, entra num outro ciclo da existência dele, provavelmente saindo de cena aí, né? Ou então isso é capaz ainda de aumentar, vamos dizer assim, o carisma dele ainda mais, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, ele sai de cena e se torna uma figura mítica, mais poderosa ainda na imaginação das pessoas, porque a gente sabe que, vamos dizer assim, a pessoa que não está não está vendo uma pessoa real na nossa frente ali, é muito mais fácil dela se tornar um personagem mítico. Então, a minha opinião pessoal, se você perguntar, eu diria assim, eu acho que o Sérgio Moro vai pegar ele, mas isso é capaz de aumentar ainda mais, vamos dizer assim, o carisma dele do ponto de vista de um personagem histórico, alguma coisa assim. Sai fortalecido no imaginário coletivo. Sim. Obrigada, Carlos Maltes. Eu peço a você que assine o nosso canal, Viver em Brasília, onde você vai encontrar muitas informações de astrologia, de saúde, de bem-estar. Você assinando, você dá mais força a essas informações sérias que a gente leva para você.